Qual a armadura a ser utilizada em um pilar, seja para uma casa térrea ou um sobrado, com um vão livre de 3 metros ou um vão livre de 4 metros? No vídeo de hoje quero trazer para vocês algumas variações do pilar que vocês podem utilizar. E um detalhe, utilizando apenas barras de 10 milímetros. A gente padronizou o diâmetro justamente para mostrar uma informação muito importante. Então, se você quer um vídeo técnico, um vídeo simples, mostrando qual armadura você precisa para sua casa térrea ou sobrado, fica comigo até o final desse vídeo, que ele está muito bacana, beleza? Além de seguro, a sua construção vai ficar bem econômica também. Eu sou o Engenheiro Civil Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá! Bom, pessoal, eu trouxe para vocês aqui 8 modelos de estrutura, tá? São variações de uma casa térrea e um sobrado, ou seja, uma laje e 2 lajes, sendo a primeira uma laje piso, com vão livres. A primeira de 3 metros e a segunda de 4 metros, né? Então a gente pode trabalhar esses dois vãos. O vídeo de hoje é dedicado aos pilares. Eu vou mostrar para vocês quantas barras vocês precisam utilizar, tá? Em ambas as situações. E também o que muda se a gente simplesmente alterar o sentido da laje, que é algo muito importante e de cara eu adianto para vocês, muda tudo. Completamente. Você pode ter uma estrutura. Vamos comparar aqui rapidamente, ó. Quantas barras eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 10 barras de 10 milímetros. Ou você pode ter aqui no outro modelo que a gente utilizou, mais simplificada, 4 barras de um lado e 4 do outro, 8. Ou seja, a gente economizaria 2 barras de 10 milímetros, simplesmente mudando a direção da laje, tá? A primeira coisa é entender sobre esse vídeo, que tem bastante assunto técnico, quero trazer de maneira simplificada, mas também quero passar para vocês a informação mais importante, quantas barras utilizar. Então, vamos parar de enrolar e vamos logo para o vídeo. Temos dois modelos principais, 3 metros e 4 metros. E elas variam entre estrutura térrea, que são as 4 primeiras, e estrutura de sobrado, que são as 4 últimas aqui desse lado. Uma outra variação também que eu fiz foi o sentido da laje, que muda completamente a armadura e a concepção também da estrutura em si. A primeira aqui no sentido X, né, deitado, ele acompanha o sentido do pilar, e a outra laje no sentido contrário, a inércia maior do pilar. Aí agora aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês respondam agora nos comentários. Qual laje vai sair mais econômica? A que acompanha o sentido do pilar ou a laje contra o sentido do pilar? Vou passar para vocês a quantidade de barras, tá? Aqui, ó, é uma informação, nesse desenho aqui, ó, que a gente está na laje superior. Vamos trazer para cá isso. Ó, na estrutura que tem a laje contra o sentido do pilar, a gente precisa de 8 barras de 10 milímetros e aqui em cima, na laje que vai contra o sentido do pilar, aliás, no mesmo sentido do pilar, que é a parte de cima, a gente precisa de 10 barras de 10 milímetros. E o porquê que isso acontece, pessoal? É muito bom a gente analisar esse gráfico. O que que isso representa? Esse é o pórtico unifilar. Ele mostra os deslocamentos e momentos da estrutura. Percebem que a estrutura de trás, ela tem uma deformação muito maior nessa viga. Consequentemente, ela puxa mais o pilar. Lembrando que ele está nesse sentido, ó, ao sentido do pilar, aqui. Então, se a gente pegar esse pórtico, o que ele está fazendo? Ele está puxando o pilar para o sentido onde ele tem menos inércia. Tá? E isso faz com que a gente tenha menos área de concreto e precise compensar com aço. É por isso que o pilar fica mais pesado quando a gente coloca o sentido da laje no mesmo sentido que ele. Porque o encaminhamento da carga, ele é absorvido pela laje, tem um peso próprio, a carga acidental, é transferida para essa viga e depois para esse pilar. Como esse pilar ele tem uma inércia desfavorável, ele puxa menos carga, ele tem menos rigidez, então ele acaba deformando mais essa viga, como vocês estão vendo aqui. Agora, se for o contrário,
né? Se o encaminhamento for direto para a viga, que está no sentido de maior inércia do pilar, isso faz com que o próprio pilar reduza a deformação nessa viga, nessa parte, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, existe uma deformação, porém ela é bem menor que está aqui. Consequentemente, o pilar ele utiliza menos armadura. Então, só você mudando o sentido da laje, você consegue uma otimização da sua estrutura, economiza aço, né? Gastando a mesma quantidade de concreto, mesma laje, simplesmente economizando na concepção estrutural. Então, toda vez que você for projetar a sua estrutura, pense no encaminhamento da carga. De cara, a gente pode achar que esse modelo é mais favorável, porque ele está no mesmo sentido que o pilar, só que não. Para essa carga ir para o pilar, ela vai passar por essa viga antes, e a carga vai chegar aqui, ó, na lateral do pilar. Ao contrário dessa estrutura, que ela vai lançar na viga e ela vai tentar puxar a maior inércia do pilar, tá? E voltando a falar sobre armaduras, tá? Aqui, ó, na laje mais favorável, né? Que é no sentido contrário à maior inércia do pilar, que é, ó, vamos analisar essa laje aqui, tá? Que é o sobrado com a laje no sentido contrário ao sentido do pilar. Temos 8 barras de 10 milímetros de fora a fora a nossa estrutura até chegar na fundação, que aqui foi um bloco de coroamento e a estaca escavada embaixo, tá? Já para a estrutura térrea, é muito interessante a gente perceber que a diferença acaba ficando até um pouco mais gritante só no vão de 4 metros, que é esse aqui, tá? No vão de 3 metros é um vão muito pequeno. Então acaba que a inércia do pilar, mesmo sendo contrária, não altera. Então aqui, ó, 4 barras de 10 milímetros sem problema nenhum. Aqui também 4 barras de 10 milímetros sem problema nenhum, tá? Então se é um vão de 3 metros, uma laje de forro, o sentido do pilar, ele, um vão de até 3 metros não vai alterar. Pode utilizar, até porque a gente pode ter restrições arquitetônicas, tá? Isso eu estou falando estruturalmente. Claro que uma estrutura deve respeitar o projeto arquitetônico, que muitas vezes não permite fazer o pilar nesse sentido. Aí a gente precisa, lógico, colocar mais aço para atender aí a parte arquitetônica. Olha aqui para vocês verem como muda bastante numa laje forro, né? Lembrando que aqui é uma laje forro, que é o H13, que é uma H8 com 5 de capa, né? Ó, sentido, mesma coisa, no sentido contrário ao pilar, no sentido, mesmo sentido do pilar. A gente viu nas armaduras 3D, a primeira situação que é a mais favorável, que a gente aprendeu que é mais favorável, seria apenas de 4 barras de 10 milímetros. Já na outra situação, eu precisaria de 10 barras de 10 milímetros. Praticamente a mesma coisa que a gente precisaria se fosse a estrutura maior aqui. Por que essa ferragem ficou igual a de um sobrado? O pilar, a compressão, a carga pura, que aperta em cima, ele tem uma resistência muito grande. A gente está falando de praticamente 100 toneladas, se fosse carga de compressão pura. Porém, o que pega em um pilar, principalmente residencial, são os momentos, deslocamentos, deformação, esses esforços que o concreto não resiste e precisa do aço. Por isso que quando a gente tem uma deformação maior nesse pórtico, ó, tá vendo aqui, ó, muito maior, ele alterou tão bruscamente a armadura. Por isso que